fogo em teus olhos consigo enxergar um amor furioso, mais gentil, amor furioso, mais gentil. E quando me envolves, o mar se acalma, me surpreendes com tua paz, me surpreendes com tua paz. Pra onde eu posso me ausentar da tua poderosa mão, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amor maior não encontrei, só em tua poderosa mão me entrego às tuas palavras de vida eterna. Com fogo em teus olhos consigo enxergar um amor furioso, mais gentil, amor furioso, mais gentil. E quando me envolves, o mar se acalma, me surpreendes com tua paz, me surpreendes com tua paz. Pra onde eu posso me ausentar? Êxodo 1:22, assim: então o faraó deu a seguinte ordem a todo o seu povo: lance no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, mas deixem as meninas viverem. Por essa época, um homem e uma mulher da tribo de Levi se casaram. A mulher engravidou e deu à luz a um menino. Viu que era um lindo bebê e o escondeu por 3 meses. Quando não conseguia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de juncos e de papiro, revestiu com betume e piche. Acomodou o bebê no cesto e o colocou entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando a certa distância para ver o que lhe aconteceria. Pouco depois, a filha de Faraó desceu o Nilo para tomar banho e suas servas foram caminhar pela margem do rio. Quando a princesa viu o cesto entre os juncos, mandou sua serva buscá-lo. Ao abrir o cesto, a princesa viu o bebê. O menino chorava e ela sentiu pena dele. Deve ser um menino hebreu, disse ela. Então a irmã do menino se aproximou e perguntou à princesa: senhora, quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o bebê? Quero, respondeu a princesa. A moça foi e chamou a mãe do bebê. A princesa disse à mãe do bebê: leve este menino e amamente-o para mim. Eu pagarei por sua ajuda. A mulher levou o bebê para casa e o amamentou. Quando o menino cresceu, ela o levou de volta à filha de Faraó, que o adotou como seu próprio filho. A princesa o chamou de Moisés, pois disse: eu o tirei da água. Amém? Desde quando nós começamos esse mês, que é o mês da recuperação, algumas mensagens que nós temos ministrado na igreja, uma série de mensagens sobre recuperação, Deus ministrou ao longo desse mês essa palavra comigo. E eu queria trazer a você, porque é de suma importância aquilo que Deus quer ministrar a nós essa noite. Nós temos que parar de ser cristãos ou aquela igreja que vem apenas para receber de Deus. Eu venho porque eu quero, eu venho porque eu estou precisando. Quando Deus chama Abraão, Deus diz para Abraão: se tu uma bênção. Então, ser bênção é uma questão de posicionamento. Ele diz para nós que nós devemos ir dar fruto. Ou seja, Deus espera algo de nós. Deus espera que nós possamos nos posicionar para ser bênção a essa geração, a ser bênção às pessoas. Alguém diz assim: eu sou abençoado porque eu tenho. Eu não sou abençoado porque eu tenho. Eu sou abençoado porque eu dou. Porque o abençoado é aquele que torna a vida do próximo abençoado. Porque eu tenho bênção para transmitir, eu tenho bênção para dar. E Deus nos chamou como igreja para ser uma igreja que tem propósito. Uma igreja que seja a bênção onde está, você seja a bênção onde você está, na sua família, na sua casa, na nossa sociedade. É para isso que Deus nos chamou. E eu queria ministrar nessa noite uma mensagem que tem como título:
recuperando uma geração de profetas. Amém? Diga assim, recuperando uma geração de profetas. Ou resgatando uma geração de profetas. Eu ligo a televisão, a gente fica muito preocupado com as coisas que estão acontecendo. O mundo está dos avessos. E Deus estava me levando a esse texto, e Deus falava assim, olha, eu lembro que a Renata um dia teve um sonho, e ela pregou sobre isso aqui. E ela estava grávida, era do William? Da Nicole. Foram tantas gravidez, que ela falava assim, Deus falava com ela, o seu ventre é a sala de espera dos profetas do Senhor. Então, Deus estava falando para ela, olha, o seu ventre é a sala de espera dos profetas do Senhor. E eu estava vendo esse texto, eu vejo quando você vai ver lá no versículo 9, do capítulo 1, diz que Faraó ele começa a ficar preocupado, porque Israel começou a se tornar mais numeroso do que o povo egípcio, e mais forte do que eles. Ele falou assim, olha, eles vai ter uma guerra, e logo eles se juntam com os inimigos e vão nos vencer. E nós vamos nos tornar escravos deles. E eles começaram a escravizar, mas eles assim mesmo cresciam. Quanto mais trabalho pesado dava, mais aquele povo crescia. Logo então o Faraó diz assim, ele tem uma grande ideia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as parteiras, chamou as parteiras e falou assim, quando nascerem as crianças dos hebreus, você vai fazer o seguinte, se for menina, deixa viver, se for homem, mata. Mate as crianças. Mas as parteiras não entraram na de Faraó, diz que as parteiras tiveram temor a Deus, e aí Faraó chama e fala assim, mas está nascendo, sabe o que é? As mulheres hebreias são fortes demais. Então quando a gente chega para matar, elas já tiveram filho. Então nós não conseguimos matar. E aí ele dá uma ordem, faz o seguinte, pega agora, joga todas essas crianças no Rio Nilo. Todos os meninos de hebreus vocês vão jogar no Rio Nilo. Rio Nilo, para quem não sabe, tem crocodilo, o negócio é complicado. Joga a sorte, mate eles. Eu quero que vocês vão agora, falou para todo o povo, nasceu um menino hebreu, mate ele. E eu vejo a fúria que o Faraó tinha, a preocupação que ele tinha com esse povo. E aí eu até comentei algum tempo atrás aqui na igreja, não sei se você lembra, falando sobre isso. Quando Jesus Cristo, ele está para nascer, o que Herodes faz? Herodes fica preocupado com a geração que estava nascendo. Porque alguém fala para ele, olha, nós viemos aqui ver o rei dos judeus. Ele fala, essa geração que está nascendo vai me ameaçar. Então, faz o seguinte, vai lá, mata todas as crianças com menos de 2 anos, mate elas. Eu quero que destrua essa geração. Você vai ver que Faraó manda matar as crianças, e Herodes também manda matar as crianças. Mas por trás de tudo aquilo que acontece, nesse mundo natural, nesse mundo visível que nós temos, que nós vemos, existe um mundo espiritual que determina tudo o que acontece. Satanás conhece os planos de Deus. Satanás sabe a intenção de Deus. Satanás sabe o propósito de Deus. Ninguém conhece mais a Bíblia do que o diabo. Ele conhece mais do que você, irmão. Você entendeu? E Satanás consegue entender os planos que Deus tem. Satanás sabia do projeto de Deus para esse povo de Israel. Satanás sabia que Deus levantaria um libertador, porque Deus não iria deixar o povo dele sofrer perpetuamente. E ele fica preocupado com a geração que viria, porque essa geração estaria um grande profeta de Deus, chamado Moisés. Nunca houve um líder tão grande, tão forte, tão poderoso, um legislador, um profeta em Israel, como houve Moisés. Então ele manda destruir as crianças, não apenas para matar as crianças, mas ele manda destruir as crianças porque ele estava preocupado com a geração que viria. Quando Herodes manda matar aquelas crianças hebreias também, ele manda matar não simplesmente para matar as crianças, porque daquela geração viria o maior profeta que já existiu na face da terra. Ele era rei, ele era sacerdote, ele era profeta. Ele era o Cristo. Ele era o Messias que havia de vir. Então ele queria impedir que Jesus Cristo nascesse. Mas você vai ver que Maria
e José fogem para salvar o seu filho. Como também a mãe de Moisés para salvar o seu filho. Entenda uma coisa, nós não geramos filhos para o mundo, nós geramos profetas de Deus. Os nossos filhos não nascem, ou você que está aqui nessa noite, não nasceu aleatoriamente, você nasceu com o propósito de Deus, e Deus escreveu os nossos dias sobre a face da terra. Deus tem uma geração de profetas. Eu lembro quando a Renata falou isso, isso me marcou muito. Nós estávamos aqui no Abraçando Missões esse ano, e a pastora chamou, a pastora Helena, para que nós pudéssemos trazer os nossos filhos. E várias crianças subiram no altar, e nós começamos a orar por essas crianças aqui. E, de repente, nós estávamos orando, o William estava aqui no meio, e estava cheio, eu estava aqui no canto, comecei a orar pelas crianças, muito longe dele. E aí eu comecei a orar, Senhor, abençoa os nossos filhos, abençoa as nossas crianças. Eu olhei para o William, quando eu olhei para o William, abriu, Deus falou assim para mim, ele vai marcar a sua geração. Irmão, eu comecei a chorar naquela hora, eu fiquei todo arrepiado, dos pés à cabeça, porque eu tenho a convicção daquilo que eu ouvi de Deus. Muitas coisas acontecem que nós não damos valor, ou não temos, nós somos muito imediatistas, nós somos pessoas que valorizamos muito o presente, entendeu? Eu quero hoje, o agora, e nós esquecemos de olhar para o futuro. Durante muito tempo a igreja simplesmente agiu pensando no presente, eu quero presente, eu quero hoje, hoje, e nós nunca agimos pensando no futuro. Porque o fruto não dá no presente quando você planta a árvore, ele é semeado para o futuro. E Deus, ele tem nos aberto a visão e nos chamado nessa noite. Eu quero levar você a olhar para o futuro. E a responsabilidade dessa geração, de salvar essa geração, não é de Deus, ela é nossa. Porque Deus faz a parte dele. Mas eu quero mostrar para você que nós temos que fazer a nossa parte. Amém? Existe uma geração de profetas que Satanás quer destruir, quer matar. Isso não pode apenas me incomodar, isso tem que incomodar você, isso tem que doer em você, irmão. Não pode apenas tirar minha paz, isso tem que tirar a tua paz também. E eu quero nessa noite fazer você perder um pouco da sua paz, para que você receba a responsabilidade de Deus sobre a tua vida. Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Deus por isso. Diz que Herodes tenta destruir. E eu estava vendo, olha aqui, só você, na televisão eles não passam muito isso, né? Então você vai encontrar mais na internet. Na Nigéria, irmão, estão matando cristão a rodo. Estão entrando nas vilas, o Estado Islâmico lá, os muçulmanos radicais, matando todo mundo, mata criança, mata pai, mata mãe. Eles sequestram as meninas pequenas. Você lembra aquela escola que apareceu na televisão lá? Que sequestraram as meninas de uma escola? Eles sequestram as meninas, crianças de 10 anos, 11 anos de idade, para fazer delas concubinas e fazer lavagem cerebral nelas, do exército deles. Pegam os meninos e eles fazem lavagem cerebral e tornam eles agora militares para lutar por eles. É o que estão fazendo com os nossos filhos cristãos. Eles invadem as aldeias cristãs e matam as pessoas. Matam os filhos. E as crianças que não matam, eles sequestram essas crianças para mudar o propósito delas. Está acontecendo isso na África no dia de hoje. Para você ter uma ideia, quando o Estado Islâmico invadiu o Iraque, até o pastor falou de Mossul, né? Domingo passado, eles destruíram tudo que era crente. Tem cidade que não ficou um cristão, porque eles matavam criança, matavam adulto, matavam pai, mãe, famílias. A ideia de Satanás é exterminar o povo de Deus sobre a terra. Muitos lugares já não existem mais cristãos, porque os que tinham morreram, os que não morreram fugiram. De repente, eu começo a ver esse movimento que existe hoje sobre o aborto. Presta atenção, querido. Não é simplesmente o direito de ter uma criança ou não ter uma criança.
É o direito que as pessoas procuram de tirar a vida de um ser vivo. Você vai ver na Europa, o movimento abortista tem crescido. No Brasil, tem crescido isso. Será que é necessário realmente matar as crianças que não querem, que os pais não querem que ela nasça? Olha aqui, eu estava vendo uma pesquisa, aonde existe um número muito maior de pessoas interessadas em adotar crianças, principalmente recém, porque existem crianças para serem adotadas. Vocês sabiam disso? Simplesmente é o seguinte: eu não quero ter filho, eu vou gerar a criança, o governo pode ajudar simplesmente, os pais que não podem ter filhos, podem adotar as crianças que os pais não querem. Pronto, resolvemos o problema de quem não pode gerar e aquele que gera, que não quer ter filho. Poderia ser muito mais fácil? Sim ou não? Quem fez aborto sabe, o aborto traz complicação para a mulher psicológica e muitas vezes no corpo. É muito mais perigoso você cometer aborto do que você gerar uma criança. Mas existe um movimento que não é social. Existe um movimento que não é visível. É o movimento do mundo espiritual. Havia um deus no Antigo Testamento chamado Moloque. Moloque era um deus que eles faziam uma estátua de ferro e ele tinha suas duas mãos estendidas. Então eles colocavam fogo dentro daquela estátua, aquela estátua ardia, queimava. Eles pegavam as crianças e sacrificavam as crianças nas mãos de Moloque. Sabe o que é isso? Quando colocavam uma criança naquele aço que ardia, o fogo ardia sobre ele, aquelas crianças derretiam na mão de Moloque. Eles não querem o direito do aborto, eles querem o direito de matar uma geração. Existe um movimento no mundo espiritual que Satanás não quer apenas que as crianças nasçam, ele quer destruir essas crianças e matar as crianças. E nós, então, como nação, possamos sacrificar as nossas crianças a um Deus preocupado, a um demônio que quer destruir uma geração. Os meus filhos, os seus filhos, aqueles que virão, que queria destruir você, que está aqui, mas não conseguiu porque Deus preservou você. Será que você consegue compreender isso? De repente eu vejo que a mãe de Moisés fica numa situação, porque toda mulher hebreia tinha o medo de gerar filhos. Hoje acontece isso no nosso meio, nós temos medo de gerar filhos, porque a sociedade está maluca, a sociedade está louca. Como nós podemos colocar os nossos filhos? A igreja está amadurecendo, aqueles jovens que estão casando. E alguns que estão casando estão tendo filhos. A gente se preocupa, como nós vamos ter filhos nesse tempo? Era o que acontecia naquela época de Israel. Eles tinham medo de gerar filhos, porque tinham medo dos filhos morrerem e serem lançados no Nilo. Porque Faraó deu ordem para matar as crianças. Existe uma ordem de destruição sobre os nossos filhos. Existe uma ordem de Satanás de destruição sobre a nossa sociedade, sobre a nossa geração. Será que você entende isso, irmão? De repente agora está lá a mãe de Moisés e ela precisa fazer alguma coisa. E olhe bem, você que está gerando, você que já gerou, que tem filhos, você que é jovem, você faz parte de uma geração abençoada por Deus, que Deus escolheu para ser um diferencial, amados. Deus usa muito a Renata em sonho. Aí o segundo sonho que me marcou de Renata foi que eu contei para os jovens quando eu estava ministrando há 2 domingos atrás. Ela teve um sonho que eu estava pregando na igreja. E eu pregava na igreja e muitas pessoas, começou a aparecer câncer na igreja. As pessoas com câncer. E aí eu pregando e as pessoas parecendo doentes. De repente,
ela via o meu filho pequeno, e Deus falava assim para ela: olha, essa geração está doente. Eu coloquei isso, mas essa geração eu vou salvar. Eu comecei a orar, falei: Deus, o que é isso? Como a igreja doente, eu comecei a entender. Irmãos, Jesus está voltando. Deus vem pegar uma noiva pura, uma noiva perfeita, imaculada. Olhe bem, nós estamos no Evangelho há tantos anos, somos crentes há tantos anos, mas eu vejo que muitas vezes nós trazemos coisas em nós que nós não conseguimos nos libertar de nós mesmos, das nossas crendices, das nossas manias, sabe? É muito difícil, irmão, entenda isso que eu estou falando para você. Às vezes foi roubada uma referência de nós. Eu estou falando aqui com muitas pessoas que vêm de lares, quem vem de lar destruído aqui? Quem vem? Quem teve o seu lar destruído? Quem teve os seus pais, o lar? Levante a mão, irmão, levante a mão. Que vem de lares totalmente destruídos por Satanás. Às vezes o pai estava lá só para parecer que estava lá, mas ele não estava, não havia família, não havia comunhão. Muitos vêm machucados, muitos trazem feridas e estão tentando se curar de marcas na sua vida. Sabe o que é isso, irmão? Mas preste atenção. Você talvez chegou aqui todo machucado, mas através de você vai começar uma nova geração abençoada por Deus. Nós ainda carregamos marcas, mas a geração que virá, ela não terá marca alguma, amado. Nós estamos sendo restaurados, mas a geração que Deus está colocando na nossa mão é uma geração que será pura. Então o evangelho não é viver para mim, o evangelho é viver para o próximo. Eu deixar algo. Então não adianta nós pararmos, sentarmos e nós ficarmos reclamando da vida, do que nós estamos ouvindo, do que nós estamos vendo, temos medo de gerar filhos. Nós precisamos fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa, para nós resgatarmos essa geração de profetas, nós não podemos mais transferir responsabilidade. Porque nós temos um grande problema, nós transferimos responsabilidade. A culpa é da televisão, a culpa é da escola, a culpa é do professor, a culpa é da igreja, a culpa é do irmão, a culpa é... Não, irmão, está na hora de nós pararmos. Eu vejo que a mãe de Moisés, ela não fica, eu não vou ter filho por causa de Faraó, eu não vou ter filho porque nós somos escravos. Não! Ela sabia o que estava no ventre dela e ela sabia o que estava gerando. E sabe o que ela faz? Ela fala assim: Faraó mandou matar o meu filho, mas eu não vou ficar parada. Eu vou esconder o meu filho. Eu vou guardar a vida do meu filho. E Faraó não vai tocar num fio de cabelo do meu filho. Deixa eu explicar o que são filhos. Filhos são herança do Senhor. Deus pegou o melhor que Ele tinha e deu para nós. Filhos são herança do Senhor. Deus colocou a nossa mão para nós administrarmos. Agora Deus vai cobrar aquilo que Ele dá na nossa mão. Pense você não, irmão, que não cuide não, para você ver se o diabo não cuida. Filhos são a nossa extensão. Sabe o que é isso? O meu filho é a extensão da minha vida, minha filha é a extensão da minha vida, do meu casamento, da minha família. Eles fazem parte, nós nos tornamos um com os nossos filhos. A gente fala assim: menino mal criado por quê? Porque você mal criou ele. Criou mal. Extensão. A minha malcriação passou para ele. Mal criado. Não, o que Faraó faz? Faraó faz assim,
eu vou arrumar umas parteiras. E a ideia de Faraó, coloca as crianças hebreias na mão das minhas parteiras, porque elas vão saber bem o que vai fazer. Sabe qual é a proposta de Satanás hoje? Eu vou arrumar um jeito de vocês cuidarem dos seus filhos. Coloca na minha mão, que eu vou saber o que eu vou fazer com seus filhos. Sabe qual é a ideia de Satanás? Vai matar a nossa geração. Mas nós estamos aqui para não deixar isso acontecer. Aleluia! Nós estamos aqui para lutar por essa geração que Deus tem levantado. A Bíblia diz que devemos inculcar, né? Inculcar a palavra. Eu lembro quando Davi chega em Ziclac, eles chegam da guerra, levaram todas as mulheres e as crianças, eles cansados. Irmão, vou falar uma coisa para você, cansa ser pai, principalmente nas férias. É terrível, irmão, terrível. Às vezes eu chego lá em casa, daí vem o William, pai, devocional, eu falo, mãe, vai fazer o devocional, eu estou cansado, exausto o dia todo. Manu acorda a noite toda, depois que ela acorda a noite toda, a gente não dorme. E quando ela acorda de manhã, parece que ela dormiu tranquilamente a noite toda, sem nenhum cansaço. Eu estou morrendo, caindo pelas tabelas, dirigindo, dormindo. Às vezes eu nem sei como eu chego em casa. O Espírito Santo pega o carro e... a gente cansa. Davi pergunta para Deus, Deus, o que a gente faz? Fica aqui ou vai atrás? Que Deus diz, vai atrás. Vai atrás dos seus filhos. Cansado, lute por eles. Deus vai te dar força. Deus vai renovar as suas forças, não desista dos seus filhos. Mas os inimigos o levaram. Deus vai dar poder para você resgatar nossa geração das mãos de Faraó. Você crê nisso? Deus vai dar poder à igreja para resgatar. Irmão, tem gente que fica na igreja o tempo todo e se dá bem com todo mundo e tal, mas a família é perdida, ele está lá, porque aquilo é um alento para ele. Mas vamos falar, o maior ministério que Deus colocou na nossa mão é a nossa família. Lute pela sua família, lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, lute pelas nossas crianças, amém? Sabe o que acontece? E essa responsabilidade não é só de todos os judeus que simplesmente deixaram na mão de Faraó, quantas crianças judias morreram, porque Faraó matou quantos? Só não morreu aquele que a mãe se posicionou. Como é importante você se posicionar e se levantar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem a igreja infantil é benção demais. Tem gente que não dá valor para esse trabalho. Sabe por quê? Porque não aparece. Tem gente na igreja que quer aparecer. O negócio é aparecer, estar no púlpito, é cantar, pregar, dançar. Irmão, para com isso. Deus nos chamou, não é para aparecer, é para dar fruto. Tem gente que fala assim, trabalha para Jesus que você vai se sentir bem. Não, trabalhar para Jesus não nos faz nos sentir bem. Sabe o que faz nos sentir bem? É dar fruto. Fruto. Aí você vai se sentir vivo quando você der fruto. Porque tem gente que fica só na igreja e faz aqui, não, mas eu faço tanta coisa. Irmão, tu não tem que fazer, tu tem que dar fruto, irmão. Tem que dar fruto quando a gente ouve alguém, um testemunho, uma vida que foi transformada, e que tu tinha parte nisso, fala, glória a Deus, é fruto, eu estou vivo, aleluia! E quando fala em fruto, fala em vida. Eu estava conversando com a Maria esses dias, Maria estava falando para mim, pastor, eu estava em São Vicente, e eu estava com a sacola da Vida Nova, né, aquela sacolinha preta, e aí foi no ônibus, Maria, no ônibus, eu estava no ônibus, encontrei uma pessoa, comecei a falar de Jesus para ela, e aí eu falei assim, olha, vai na minha igreja, seguinte, eu não sei ler direito, mas está aqui o endereço, entra no site, vai lá, Jesus te ama. Aí ela estava no batismo, a pessoa estava lá no batismo se batizando, porque ela semeou lá no ônibus, está entendendo? Isso é cristianismo, irmão. Não é ficar preso em quatro paredes, é cuidar de pessoas. Eu desde pequeno, minha mãe sempre trabalhou com crianças, em escola, como é que é, na FEBEM. Aí um dia eu estava na rua, eu pequenininho, um cara mó grandão, assim, um marmanjão, chegou para a mãe, e aí, tia Helena? Aí ela, tia Helena? Tia, não lembra de mim, a senhora deu aula para mim na FEBEM. Hoje eu estou na igreja, minha família está em Jesus. Sabe o que isso é fruto? Nós estamos vivos.
que nós estamos dando? Nós estamos ministrando Deus ao coração das nossas crianças, inculcando Deus. Aonde estão os valentes? Aonde estão as mulheres valentes? Os homens valentes, para lutar por essa geração? Pessoas que não se preocupam. Irmão, mas pastor, eu não tenho filho, mas Deus vai te dar filhos espirituais. Glória a Deus por isso. Filhos e filhas espirituais para você cuidar. O que ela faz? Ela não transfere responsabilidade. Segunda coisa que você tem que fazer é: você precisa preparar um lugar de segurança para essa geração. Olhe bem, quando ela foi pôr no Nilo, Moisés, ela não simplesmente jogou Moisés no Nilo. Ela pegou um cesto de papiro, ela colocou o betume, ela fechou. O betume era para não entrar água no cesto, para proteger aquele menino em meio a um lugar inóspito, um lugar onde poderia feri-lo, matá-lo. Preste bem atenção, nossos filhos estão, o mundo não é um lugar bom para vivermos. Então nós precisamos fazer e colocá-los em um lugar de segurança. Os nossos jovens precisam estar em um lugar de segurança para Deus salvar a geração de vocês e não se perder no meio do caminho. Como nós fazemos isso? Toda família é um lugar de segurança. Aprenda uma coisa: nós queremos ter uma igreja forte, precisamos ter famílias fortes, casamentos fortes. Irmão, fala uma coisa: quem é solteiro? Cadê os solteiros? Cadê os solteiros? Solteiros, levanta a mão, solteiros. Gente, casamento é bênção de Deus. Poder é power. Mas, cara, tem que ser de Deus para ser um lugar de segurança para nós. Para nós gerarmos filhos num lugar seguro. Um lar desequilibrado é um lugar inseguro para os nossos filhos. Aonde esse lugar seguro é um lar. Se preocupe com a tua família, teu casamento. Já viu? Pai que vive brigando na frente dos filhos. Tem uma conhecida minha, e ela cresceu muito próxima a minha. E um dia ela estava falando para mim: Felipe, um dia meu pai e minha mãe estavam brigando agora. Eu peguei os dois e falei assim: vocês... E ela é cheia de doença, de treco. Tem gente que tem muito treco, né? Ela é cheia de treco. E ela estava no médico e tal. Eu briguei com meu pai e minha mãe: a culpa é de vocês, porque eu era pequeno e vocês viviam brigando, ia se separar, e ficava me culpando, porque vocês não separavam por minha causa, e eu ficava com medo de vocês se separarem. Tudo isso eu guardei, e até hoje... Mulher casada, com filho. Eu sofro na minha vida, por causa de vocês. Sabe o que é isso? O diabo às vezes trabalha no coração da nossa geração, porque nós não damos um ambiente de segurança para eles. Lar é onde Cristo reina, e é onde Cristo é Senhor, e aonde Ele é Senhor, Ele manda. Você está entendendo, irmão? Senhorio de Deus. Não foi aqui que pregou o pastor, né? Salvador, o Fabinho, terça-feira. Salvador e Senhor. Ele só pode ser Salvador de quem Ele é Senhor. Ele é o Senhor da tua casa. O teu lar é um lar cristão. Cristo reina no teu lar. Um lugar de segurança para o diabo não destruir. A igreja é um lar, nosso segundo lar. É um lugar de segurança onde eu vou criar. Eu fiquei mó feliz, esses dias estava com o Valdir aqui. Aí chegou o Sérgio, estava passando com as crianças, né? Parece um monte de pintinho atrás da galinha. Daí, passa o Denis com os dois. Daqui a pouco o Denis chega aqui, para a bicicleta, deixa as crianças, começam a brincar lá no estacionamento. Daí o Valdir falou: esses dias eles trouxeram aqui, a gente pode trazer as crianças para brincar na igreja? Eu falei: pode até morar na igreja, eu quero que more aqui. Eu quero que os nossos filhos tenham prazer de estar lá, porque aqui é um ambiente de segurança para eles. Será que você entende? Há pouco tempo atrás, eu encontrei um casal, pastores,
os filhos perdidos. E eles estavam falando, eu reconheço que eu sou culpado. Sabe por que eu sou culpado? Porque muitas vezes eu sentava na mesa, eu começava a falar mal de pessoas, reclamar da vida na frente dos meus filhos, e eles receberam isso. Eu sabia administrar, talvez de uma forma errada, mas eles nem sabem fazer isso hoje, eles estão perdidos e a culpa é minha. Irmão, nós temos que proporcionar um ambiente de segurança para as nossas crianças, para os nossos jovens. Talvez você que está aqui hoje, o diabo roubou tua referência. Você não tem um pai, você não tem uma mãe. Sabe, você fala, Deus, o que vai ser do meu futuro? Eu quero que você entenda uma coisa. Quando você entrar aqui e você se lançar 100%, aqui você vai encontrar um lar e uma família. Porque preste atenção, Moisés entra no cesto, mas ele não sabia para onde ia e não sabia o risco que ele corria. Os nossos filhos, os nossos jovens, às vezes eu vejo jovens, gente, e a gente trabalha muito com jovem, eu amo, jovens, amo vocês, de paixão. E aí, eu fico vendo que, às vezes eu vejo o cara vai errar. Ele vai errar e você não quer que ele erre. Por quê? Porque muitas vezes ele não consegue entender para onde está indo ou o perigo que ele está correndo diante daquela determinada situação. Mas, diga assim, a mãe de Moisés sabia. E ela não trabalhou só. Falou, filha, Miriam, vem cá, vai lá, fica de olho no teu irmão. Não deixa nenhum crocodilo chegar perto dele. Guarda a vida dele. Moisés não sabia o perigo, mas Miriam sabia. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Quando você se torna igreja, existe um lugar de proteção para a sua vida, uma família para a sua vida, que Deus vai guardar você. Você vai estar guardado em Jesus, e em Jesus nenhum mal vai tocar você. Glória a Deus, aleluia. Errou até agora está na mão do Senhor, no lugar seguro que Deus preparou para você. Este é o lugar de segurança. Moisés não sabia o perigo, sabe? Mas que nós possamos amar as pessoas. E amar não é deixar embora, não é deixar se arrebentar. Amar, e muitas pessoas vão crescendo, que eu falei do leite materno, né? Moisés foi criado até os 6 anos de idade pela mãe, mais ou menos, que é a idade do desmame do judeu. Desmamou. Tudo que ele aprendeu com a mãe. Tudo que Moisés aprendeu ele escreveu a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés que escreveu, porque ele aprendeu com a mãe. Deus nos chamou para ser bênção uma geração. Foi a Damares que falou aqui, né? Você chega aqui na igreja, vê uma criança, você que é músico, abraça ele, é isso mesmo, irmão. Vê uma criança, abraça e fala, Deus te abençoe. Sabe, você é uma bênção. Às vezes vejo as crianças assim, pastor, oi pastor. Eu, paz do Senhor, Deus te abençoe. Faça crescer dentro dele o desejo de servir a Deus. Faça brotar sonhos no coração deles. Eu conheço jovens que chegaram aqui sem sonho algum, e Deus colocou sonhos no coração deles, e a gente vê frutificando, brotando, porque Deus tem levantado uma geração abençoada por Ele. Nós não vamos perder na mão de Faraó. Amém. Você precisa preparar um lugar de segurança. É bom você sair hoje daqui com a tua esposa pensando o que nós temos feito da nossa família. Será que nós temos criado nossos filhos aos pés do Senhor, na casa do Senhor, amando Deus? Irmão, toda a minha infância foi na casa de Deus. Eu jogava, era banco de madeira, aí na hora de chegar no culto tinha que dobrar o joelho todo mundo, né? Aqui o pessoal, não, aqui não. Ficava no banco de madeira, eu ficava jogando papelzinho assim no gorro do outro. Jogava bolinha de papel no quintal da igreja. Que alegria, meus amigos.
Filhos de Deus. Eu comecei a pregar, foi uma galerinha toda pequenininha pregando com 7 anos junto comigo, nos cultos infantis. Que coisa gostosa ter a oportunidade de ser criado Você tem que amar a casa de Deus, irmão. Olha aqui. Prepare um lugar de segurança. Mas o terceiro, você precisa deixar uma herança. O que Moisés escreveu foi a herança que ele recebeu da sua mãe. Amém? Qual a herança que nós vamos deixar para os nossos filhos? As pessoas viam Jesus como uma criança. Deus via Jesus como um libertador, o Cristo. As pessoas viam Moisés como mais uma criança. Deus via Moisés como um grande profeta e legislador e libertador do seu povo. Existem pessoas aqui que você não dá nada, mas como Deus te vê, Deus já vê aquilo que você é, aquilo que Ele te fez para ser, e não aquilo que você ainda não se tornou. Você está entendendo isso, amém? Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu quero, antes de terminar, os que professam aquilo que não vivem, se tornam uma pedra de tropeço para o seu filho. Se puder escrever, escreve aí. Aquele que professa aquilo que não vive, ele se torna uma pedra de tropeço para o seu filho. Aquele que professa aquilo que não vive, se torna uma pedra de tropeço para uma geração inteira. Amém? Então quero que você entenda que a oração, você pode orar, mas não vai substituir a sua obediência para com a palavra de Deus. A obediência é importante, a oração tem que ser o fruto da obediência. A obediência gera o compromisso de Deus para com o homem. Vai lá, quando você abrir a Bíblia, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é o lugar de obediência qual nós devemos estar, que Deus preparou para nós. E a obediência vai gerar o compromisso de Deus para com a nossa vida. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Muitas pessoas falam de maldição hereditária, sim ou não? Maldição hereditária, já ouviu falar? O meu avô teve isso, morreu de câncer, minha mãe. Minha bisavó separou, meu pai separou e eu também vou separar, né? Eu não quero que você se preocupe com maldição hereditária. Jesus levou as nossas maldições. Eu quero que você entenda que existe uma bênção hereditária. Você que está aqui, Deus tem uma bênção hereditária para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, tataranetos, serão abençoados por Deus, por causa da obediência de Davi. Preste atenção, Deus falou assim: olha, nunca vai se apagar a lâmpada sobre a tua casa. Sabe, porque Davi era amado de Deus. Deus falou: eu vou abençoar os seus filhos, nunca faltará rei na sua descendência. Sabe por quê? Por amor a ti, porque existe uma bênção sobre a tua vida, que flui àqueles que estão diante de você. Eu quero dizer uma coisa para essa igreja entender, irmão. Se nós andarmos em obediência para com a palavra de Deus, nós atraímos uma bênção tal que vai fluir para todos aqueles que vierem depois de nós, que estiverem perto de nós. Aqueles que estiverem ao nosso redor serão abençoados por causa da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Deus quer um povo que se posicione e entenda quem é nele. Aleluia. Eu e Renata, a gente estava falando antes de vir. John Wesley, mãe de John Wesley, Susana Wesley. Susana teve 19 filhos. 2 filhos se destacam: Carlos Wesley e John Wesley. Esses 2 pregaram para milhões de pessoas. Foram avivalistas e responsáveis pelo avivamento na Inglaterra. John Wesley chegou a pregar para um público de 32 mil pessoas sem microfone. 1,62 m de altura. Um dia pegou fogo a sua casa e tiram John Wesley. E depois dizia se é um tição tirado do fogo. Marcou a sua história.
seu tempo. Mas John Wesley chega a dizer que o que ele aprendeu com a sua mãe é muito maior do que ele aprendeu em toda a sua vida com todos os grandes teólogos da Inglaterra. O que sua mãe ensinou era tão forte, tão forte, tão forte, que ensinou muito mais do que os grandes teólogos da Inglaterra. Ela tirava 1 hora por dia para fazer o devocional com seus filhos. Depois um tempo para cada filho, para ensinar de Jesus. Nós não estamos para passar aqui na terra, nós estamos aqui para deixar uma herança. Uma herança. E qual a herança que nós vamos deixar para essa sociedade? Qual a herança que nós vamos deixar para essa igreja? O maior bem que nós podemos ter: Jesus. Jesus. Fale em tempo, fale fora de tempo. Deus vai levantar nesse lugar muitos Moisés. Deus vai levantar muitos profetas, muitos sacerdotes nesse lugar. Aleluia, uma geração sarada e abençoada por Deus. Glória a Deus. Levante sua mão para o céu. Diga assim: eu tenho uma herança para deixar para uma geração. Não pense você que você vai se limitar aos seus filhos, aos seus 2, 1, 3. Deus vai te dar filhos e filhas espirituais. Você está pronto para receber isso? Filhos dão trabalho. Deus vai dar filhos e filhas espirituais para você, onde você vai deixar herança sobre a vida deles. Todo sentimento de inferioridade, de medo, de insegurança, sejam quebrados sobre a vida de vocês. Sejam libertos para prosperar. Sejam livres para viver o que Deus tem na vida de vocês. Toda mentira de Satanás impregnada sobre o coração de vocês seja quebrada agora, seja aniquilada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Seja aniquilada com poder, seja aniquilado com poder, seja aniquilado com poder de Deus. Nos vai ser resposta, nos vai ser Você é o que Deus te chamou para ser. resposta para essa geração. Você é a resposta de Deus. Você é a resposta de Deus. Nos vai ser resposta. Nos vai ser. Um peso vai sair do seu coração agora. Eu declaro que um peso saia do seu coração agora em nome de Jesus. Que você carrega durante anos, saia. Todo peso saia. Em nome de Jesus, saia. Me consuma até nada de me restar. A tua palavra é como fogo e eu sou como palha. Me consuma até nada de me restar. Senhor, aqui estão os pais. Nós não cansamos de lutar. Deixa queimar. Nós lutamos pela herança que o Senhor nos deu. Deixa queimar. A nossa herança não vai se perder. Deixa queimar. Ore isso. Diga a Deus: a minha herança não vai se perder. Vai na biqueira. Deixa queimar. Quebra as cadeias, o vício, o engano sobre os nossos filhos. Deixa queimar. Se no meio da guerra eles foram roubados, nós vamos atrás, Senhor. Nós vamos atrás, Senhor. Aonde eles estiverem, vão em encontro.